Cheguei chegando. Cheguei nesse domingo maravilhoso, espetacular. Tá ventando um pouquinho, mas tá gelado. Mas quero trazer apenas um versículo da palavra de Deus, onde Deus ele fala aos corações. E assim que nós fazemos todos os dias. A mensagem ela é anunciada, ela é pregada, mencionada, vivida, pronunciada, porque Jesus ele habita nos corações. Por mais que você tenha falhas, por mais que você não seja perfeito, porque perfeito é só Jesus. Ainda que você tenha Jesus no coração, você pode ser uma pessoa diferente, mudada. Tudo vai depender de você. Há um poder de Deus sendo manifestado quando pronunciamos essas coisas, porque nós estamos aqui graças a Deus. E pela misericórdia do Senhor, somos gratos a Ele por tudo, é verdade. E nesse versículo, queria dizer para vocês quem é Jesus. Todo dia eu faço essa pergunta. E eu tenho ela no coração e na minha mente. Porque Ele é bom, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Apenas algumas palavras para você saber, entender, compreender quem é Jesus. O caminho para a salvação. A verdade para você ficar longe das mentiras, porque Jesus, Ele é total verdade. E a vida que Ele te dá para você ser feliz. A vida com Jesus é uma vida diferenciada. Você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser, porque Jesus te dá a total liberdade. Mas quando se fala vida, o que Ele fez na cruz do Calvário, ninguém faria por nós. Ele sacrificou a própria vida dele. Desde o princípio, desde o começo, ele sabia o que estava fazendo e o que iria acontecer. Ele mencionava isso para profetas, pregadores do evangelho, discípulos. Mas eles ouviram do mestre que chegaria um dia e esse dia chegou. É por isso que Jesus, ele é o melhor e é verdade. O caminho, a verdade e a vida. Um caminho onde muitos não querem mais saber e não querem mais ouvir. Porque a raiz do mal anda tampando o coração, os ouvidos, os olhares, a mentes. Estão distantes de Jesus porque eles querem. Porque Jesus é total amor. E se você chegar até Ele, Ele vai fazer o extraordinário. E você ficar feliz, ficará maravilhado e muito abençoado. Quantos tiveram a chance de ouvir sobre Jesus? O Evangelho? Sobre Deus? É interessante que nessa mensagem da palavra de Deus, Deus tinha falado para Caim. E Caim, ele, infelizmente, não ouviu a voz do Senhor. E quando Deus falou para Caim, não faça isso, não cometa isso, não fique pensando nisso, o pecado já está na porta. E se você der ouvido, o que vai acontecer? Vai te consumir e vai fazer com você aquilo que não é bom. Vai estragar a tua vida. O pecado é o pecado. Carregamos a semente do pecado, mas nós não vamos permanecer nele. Porque Jesus nos dá a vitória, a vida, a liberdade, a saúde e a alegria. E nesse versículo aqui, olha o que Deus fala para Caim. Até mesmo que antes dele cometer outros pecados, Deus já estava avisando ele desde o princípio, desde a origem. Primeiramente, ele desobedece. Aí estamos falando de Adão. Deus tinha falado, não toque nessa fruta, não coma essa fruta, pode comer qual quiser. Mas ele foi enganado. Eles foram enganados, a Eva e o Adão. Aí depois, de novo, acontece mais uma desobediência ou o pecado já estava na porta? O pecado estava na porta. E Deus fala assim para Caim. Por que você não me ouve? Por que você não me escuta? Faça como estou dizendo. Porque o pecado, Deus já conhecia quem era o diabo. Então Deus queria ajudar Caim. Mas Caim não queria ser ajudado. Foi por isso que ele cometeu o pecado, matou o seu próprio irmão. E nessa mensagem nós vemos como o esfriamento ele é mais ou menos desse jeito. Quando você está frio, começa a ficar longe de Deus e perto das trevas, perto do inimigo, perto do diabo. E ele faz você de marionete e escravo. Olha essa mensagem aqui. Olha o que Deus fala para o homem
o homem tomar cuidado? Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. E quando se faz o que é certo, você fica sorrindo, fica feliz e não fica preocupado. Mas não ouviu a voz do Senhor. Por isso que estava carrancudo, bravo e desse jeito. Aí Deus fala assim: você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta. A sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O pecado está na porta. Tudo que é mal está na porta. E para vencer isso, você precisa dominá-lo. Você precisa vencer. E a Bíblia está aqui para você vencer. Jesus está aqui para você vencer. Deus está aqui para você vencer. Trazendo a mensagem para você ficar feliz, raizado, vitaminado, energizado e abençoado. A mensagem aqui hoje, ela foi anunciada, ela foi pregada. Porque Jesus, Deus, ele faz você homem de Deus, mensageiro, antes que aconteça qualquer coisa. Já aconteceu com muitos homens no passado. E você pode ser livre de tudo isso. É só ouvir a mensagem, viver a mensagem, pregar a mensagem e levar o evangelho até os últimos dias da tua vida, vivendo, praticando, falando, anunciando. Porque aquele que é chamado Jesus de Nazaré, ele tem que ser adorado, ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser exaltado, porque ele é santo, 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 poderoso e fiel. E é verdade. E é esse versículo que eu deixo para vocês. Quem é Jesus? E o que ele pode fazer por você? Deus já tinha anunciado, falado para homens, profetas, pregadores, até aqueles que um dia não ouviram a mensagem e começaram a ouvir. Deus tem falado, anunciado, mencionado. E vocês podem ter a chance, a oportunidade de ser feliz e se maravilhar na presença dele, porque ele é santo, 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 poderoso e fiel. E é verdade. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá e vai acontecer, porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ótimo domingão. Fica na paz, porque o momento ele é bom. Descanso, final de semana em casa. E espero vocês nos próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve, geral. Top 10 da hora. Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.